Olá, eu sou a Rose Guedes, sou psicóloga clínica aqui do Instituto Fluir. Trabalho com casais e trouxe esse tema que é relacionado ao casal ou relacionamento de forma geral. Vocês, enquanto casais, estão tendo pequenas divergências em relação a diversos assuntos do cotidiano? Por exemplo, eu vou trazer aqui a questão da educação dos filhos. Inclusive, para vocês entenderem melhor um pouco esse vídeo aqui, eu vou deixar um link do vídeo que eu falo sobre onde nascem essas crenças centrais. Aí acessa aqui embaixo que vai estar o link. Ao longo da vida, né, a gente constitui algumas ideias sobre como criar filhos. Uma delas, a principal delas, talvez é como a gente foi criado. Não é incomum, né, entre o casal, falas do tipo: eu quero dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive, ou eu quero poder dar uma educação boa para os meus filhos, né? Sendo que são termos muito genéricos e muito que são relacionados de forma diferente para pessoas diferentes, né? Porque pode ser que uma pessoa da relação tenha uma questão com educação, por exemplo, não teve uma boa educação escolar e queira estabelecer isso para o filho. Pode ser que outra pessoa do relacionamento tenha uma questão relacionada a afeto na família de origem e por isso ela quer trazer uma educação mais afetuosa, né, para o filho. Por que é tão importante o diálogo em relação a isso? Porque isso começa a gerar conflito desde que o bebê nasce. Pequenas coisas do tipo se vai amamentar ou se não vai amamentar, né? Tem aquelas mulheres que quando tem o filho tem a idealização de amamentar e tem aqueles homens que não estão muito preocupados com isso, porque existe uma questão de regras, regras do tipo, se chora, vamos dar a chupeta, se chora, vamos dar uma mamadeira que ele vai parar. Isso são crenças, regras estabelecidas ao longo da vida sobre como se cria filho, né? Filho não pode chorar, então se dar a chupeta vai parar com choro, então vamos dar a chupeta. Né? Então, ao longo desse relacionamento, né, do casal, mais o que é educar filhos, existem uma equação que precisa ser equilibrada, que são as atribuições de significados sociais que cada um constituiu ao longo da vida sobre o tema criar filhos. Então, o que é importante nessa situação? Tenha consciência de que você e o seu parceiro sempre vão pensar diferentes em relação a essa situação. Só que o que eu penso não significa que são palavrinhas que têm que sair da minha boca. Eu posso pensar, reestruturar e escolher um melhor caminho para aquela situação, desde que eu tenha claro que aquilo é um pensamento, né? Então, assim, toda vez que eu penso sobre criar filhos tem que ser como eu fui criado, isso é um pensamento, não necessariamente tem que virar uma ação, um comportamento. Para que eu consiga entender isso na minha relação, quando isso começa a dar problema, é o diálogo que precisa ser estabelecido. O casal, ele tende a não falar sobre isso, ele tende a agir, né, do tipo, na hora de dar um castigo para a criança, né, ou reparar um comportamento que um ou outro não considera certo. Eles fazem de forma momentânea, né, do tipo, chama atenção, dá consequência ali sem ter combinado com o parceiro como seria. E isso soa como se um dos parceiros não tivesse está sendo desautorizado, né? Então, eu acho que é importante ter claro que para cada forma, de cada família, de cada casal, é importante estabelecer quais são as consequências e quais são os motivadores para a criação daquela criança. Entendendo que não vai ser igual a forma como um pensa, como o outro pensa, porque como cada um do casal pensa tem a ver com a origem familiar de cada um. Isso não significa que eu preciso trazer para a família que eu estou constituindo. Então, assim, ó, ao longo da maternidade ou da paternidade, enfim, a gente tem que trazer muitas reflexões sobre isso. Se o casal não tem uma boa comunicação, isso começa a ser o problema do casamento, né? Porque eu quero pôr naquela escola, meu marido não quer. Eu quero pôr no judô, meu marido não acha importante. Então, tem várias questões que começam a conflitar e aí é importante o diálogo para estabelecer quais necessidades
cada um define como prioridade para um relacionamento. E às vezes, para uma criação de uma criança. E às vezes, muitas situações é importante procurar a orientação do profissional, né? O profissional que vai orientar o que é esperado para o desenvolvimento daquela criança. Às vezes aquela criança de 3 anos não precisa estudar naquela escola mega, master cara, porque aquela escola tem uma boa educação. Muitas vezes ela precisa de uma escola muito mais afetuosa do que uma escola maior. Então, é o diálogo, são as necessidades daquela família, sem esquecer do contexto financeiro, porque isso também é algo importante, porque às vezes os pais fazem um sacrifício muito grande para pôr a criança naquela escola cara, só que aquela escola cara tem colegas que têm um nível social financeiro diferente e aquela criança começa também a ter problemas por isso, né? Porque enquanto a saúde financeira do casal não for igual à dinâmica daqueles colegas que a criança tem, começa a estabelecer crenças de incapacidade, do tipo, meu colega foi passar as férias na Disney, eu não saí de casa, meus pais não tinham que trabalhar. Então, existem várias questões que precisam ser discutidas em relação à criação dos filhos que impactam nas vivências de cada um enquanto família, mas que não devem impactar na família de constituição, ou devem impactar com menos consequências negativas para a relação de forma geral. Se você ficou com alguma dúvida, pode me chamar aqui, deixar suas dúvidas, que eu vou esclarecendo cada uma. Se inscreve no nosso canal, vai ter mais vídeos sobre esse assunto, sinaliza aí no sininho, né, para receber as notificações. E até mais!